Pessoal, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa aula. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Beleza. Pois vamos dar início aqui à nossa aula, tá, pessoal? Então, bastante atenção. Procurei um lugar confortável. Tente acompanhar a aula, né, num local tranquilo, sem muito barulho, para você poder ter aí um bom proveito, tá? Beleza? E aí, no final da aula, a gente abre aí para fazer um debate, para tirar alguma dúvida, e para que eu possa orientá-los com relação à atividade da aula de hoje, beleza? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Bom, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar de adequação, certo? Vamos falar de adequação. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos falar de adequação dos preços, tá? A gente vai falar de adequação dos preços, ok? Então, vocês estão visualizando o slide? Está aparecendo aí para vocês? Não. Ah, não, professor, eu não estou vendo, não. Tá bom, só um minuto aqui, vou ajustar aqui. E agora, tá acontecendo? Nada, professor. Só um minutinho que vai chegar aí. Não, chegou. Agora chegou. Que demora um pouco, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, vamos dar início aqui à nossa aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a adequação de preços, tá? Que é um assunto que está inserido aí na unidade 3, né? Seção 3. Então a gente vai trabalhar a seção 3.3, o qual nós vamos discutir aí sobre a adequação de preço. Então a gente vai analisar os tipos de preço, né? Então a gente vai ter aqui preços geográficos, preços com desconto, preços promocionais, preços discriminatórios, né? Então a gente vai entender como é que funciona isso, tá bom? A aula de hoje ela tem uma ligação, né? Até porque como a gente está estudando uma sequência, então é como se nós tivéssemos aqui uma análise a ser feita com base naquilo que foi feito na aula passada. Então o que é que a gente observa? Que de acordo aí com o que a gente vem fazendo a respeito da empresa aí da Joana e do Marcos, né, na aula de hoje, né, especificamente na aula de hoje, nós vamos avaliar aí mais uma situação dessa empresa e vamos tentar justamente mensurar o que aconteceu, né, dentro dessa empresa após o lançamento dos produtos, né? Na aula passada a gente fez aqui uma análise, né, em termos de conteúdo e de aplicação, né, de como é que seria a precificação dos produtos, né, de acordo com os custos, né, envolvidos no processo de produção. Então fizemos uma análise, né, de como a gente pode formar o preço. Então o que a gente sabe? Que os preços já foram estabelecidos, né? Os produtos eles já foram precificados. Então o que a gente precisa relembrar também? Que essa empresa é uma empresa que trabalha com produtos, né, com alimentos saudáveis, né? Então a gente discutiu na aula passada informações a respeito do próprio mercado, né, o quanto o mercado estava disposto a pagar por esse tipo de produto. Isso foram variáveis que nós utilizamos para poder formar o preço, o preço de venda, né, dos produtos da empresa aí da Joana e do Marcos, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos avaliar na aula de hoje, né, dando sequência ao que a gente vem discutindo aí, né, com relação às aulas anteriores. Então vamos lá, vamos entender. Afinal, o que aconteceu após o lançamento dos produtos precificados de acordo com todo o trabalho que nós acompanhamos? Ou seja, o que aconteceu com essa empresa após fazermos aí
né, o lançamento dos produtos precificados, como nós fizemos lá na aula passada. Então, na aula passada, a gente entendeu como se estabelece esse processo de precificação e nós fizemos isso, né, dentro da empresa. E aí, vamos lá. O que é que está sendo colocado aqui para a gente? Que aconteceu algo muito comum a novos negócios, né? Então, o que é que nós vamos observar? O que vai acontecer, né? O que aconteceu com a empresa aí do Marcos, da Joana, é o que normalmente pode acontecer, né? Que é algo bastante comum com novos negócios, né? Com negócios que estão iniciando ali uma determinada atividade, que estão se lançando no mercado. O que é que nós temos aqui? Primeiro ponto, né? A demanda prevista, ou seja, na qual todos os cálculos de custo eles foram realizados, ainda não se concretizou. Então, o que é que a gente entende? Que dos 500 lanches por mês que a dupla planejou vender, ou seja, eles planejaram vender, né, 500 lanches por mês, só que foram apenas vendidos aí 150 lanches. O que é que acontece? Será que houve uma perda? Não, vamos entender. Primeiro ponto, claro que não houve, evidentemente, uma perda de 350 lanches, pois eles vão produzindo e entregando aos poucos. No entanto, a situação aqui é preocupante porque essa empresa ela possui o quê, gente? Ela possui custos fixos e indiretos que foram rateados com base no volume de 500 unidades e não 150, né? Então, na aula passada, a gente fez uma análise, né, de que o estabelecimento, né, da produção de 500 lanches, né, produção e comercialização de 500 lanches por mês dessa empresa, seria o ideal para que ele pudesse, né, cobrir os custos fixos, né, oriundo dessa atividade produtiva, e evidentemente que a gente sabe se eles não conseguiram atingir aí essa produção e comercialização de 500 unidades e somente de 150 unidades, isso evidentemente vai trazer um problema, né? Se você programa produzir e comercializar 500 unidades de um produto e com isso obter uma receita X, né? E aí automaticamente você já programa financeiramente essa receita para cumprir, né, com as suas obrigações, com os compromissos que tem ali do mês, inclusive, né, esses custos fixos, né? Aquilo que a gente falou, aluguel, né, salário dos colaboradores, enfim, que a gente classificou na aula passada. Então, o fato de ter vendido 150, isso, né, acaba comprometendo essa estrutura do negócio. Concordam comigo, ok? Então, vamos lá. O que é que eles fizeram, né? Então, o que é que a gente vai entender aqui dentro do contexto da aula e o que é que o conteúdo que nós vamos estudar hoje pode ajudar aí essa dupla, tá? Então, vamos lá. O que foi que eles fizeram, né? Pelo fato de não ter conseguido, né, comercializar esses 500 lanches por mês que eles haviam planejado, ou seja, eles venderam apenas 150, eles não perderam tempo. Então, ao experimentar a situação real, né, ou seja, eles foram para a prática, né, as 500 unidades eram um cenário que eles tinham projetado de venda. Porém, na realidade, eles só conseguiram vender 150. Então, ao experimentar essa situação real, eles correram para fazer o quê? Novas pesquisas e entender o que poderia fazer para reverter esse cenário. Então, o que é que eles observaram, né? Com os produtos e a praça definida, ou seja, o produto, qual é o produto que eu vou comercializar, qual é o produto que está sendo lançado no mercado, qual é o mercado onde eu vou atuar, né? A região específica, ou seja, com os produtos e a praça muito bem definido, eles voltaram ao estudo de preço, né? Ou seja, eles retornaram ao estudo de precificação para aprender se haveria alguma estratégia que pudesse ser, né, implementada, né, ou até mesmo a questão da própria reformulação da estratégia da empresa, para que pudesse ajudar, né, eles a alavancarem as vendas. Isso não quer dizer, porém, que não devam considerar todas as variáveis, né, como produto, preço, praça, né, ou produto, praça e preço, nessa situação aqui atual. Então, é essa situação, gente, aqui apresentada,
que nós vamos utilizar para analisar, né, a situação aqui dessa dupla, né, de empreendedores, tá bom? Então, o que é que a gente vai observar? Nós temos, na aula de hoje, né, na aula de hoje, a gente vai tentar ajudar preparando um relatório que possa contribuir para a tomada de decisão. O que é que a gente precisa considerar? Bom, para fazer esse relatório, é muito importante que, para fazer isso, a gente precise, né, de certa forma, conhecer todos os métodos usados pelas empresas para fazer uma adequação de preços, que é o tema da aula de hoje. Ou seja, a aula de hoje a gente vai falar sobre a adequação de preço. Então, essas adequações, elas são feitas, né, conforme as situações reais de mercado que se apresentam, ou até mesmo antes do lançamento. Então, essas situações, gente, elas podem, né, ocorrer, né, de vários tipos, né? Elas podem ser de vários tipos. Então, por exemplo, a não concretização do volume de previsto de venda, né, que foi o caso deles, eles preveram vender 500 unidades, porém só venderam quanto? 150. E outras possibilidades também, elas podem influenciar nessa questão do volume previsto de venda. Por exemplo, questões geográficas, certo? Questões culturais, né? Ou seja, a percepção de valor que o mercado consumidor possa ter. Então, isso são fatores que a gente vai precisar avaliar dentro da aula de hoje para fazer uma adequação dos preços, tá bom? Até aí, tudo bem, gente? Sobre essa parte introdutória, né, sobre aquilo que a gente vai discutir aqui na aula. Alguma dúvida até o presente momento? Ficaram bem claros? Gente, por isso que eu reforço sempre, né, que vocês sempre, antes de assistir a aula, por favor, sempre assistam a web aula de vocês, porque a web aula, ela traz todo um conjunto, né, de conteúdo e de informações sobre o que vai ser discutido aqui na aula, tá? Então, mais uma vez, reforçando, né, a importância de vocês seguirem aí o nosso modelo acadêmico, para não gerar nenhuma dúvida aqui nesse momento da aula. Então, eu deixo aqui aberto, né, para que alguém faça alguma consideração ou faça alguma colocação, ou até mesmo alguma dúvida relacionada aqui ao que eu apresentei. Então, o que é que a gente vai analisar? A empresa, né, de uma forma bem resumida. A empresa está com problema, ou seja, depois de fazermos aí a precificação dos produtos e após termos feito um cenário de venda, né, com base nessa precificação de vender aí 500 unidades de um produto, a empresa ela só vendeu 150. Então, a gente vai avaliar quais são as estratégias que nós podemos adotar para fazer aí uma adequação dos preços para a gente tentar reverter esse cenário, né, da empresa, ok? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa estudar nesse sentido? O que é que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa fazer, né, essa análise, como eu disse, com relação a questões geográficas, questões culturais. Então, por tudo isso, né, que a gente vem trabalhando, e quando a gente vai falar assim, especificamente de questões relacionadas à adequação de preço, na aula de hoje, a gente vai justamente aprender, por exemplo, o que é um preço geográfico, o que é um preço com desconto e concessões, preços promocionais, né? Porque às vezes a gente acha que definir preço é só definir e pronto, achar o quanto que eu vou ganhar em cima de um produto. E a gente vai entender justamente que existe o quê? Um processo de análise que vai ser bastante útil para que a gente possa construir uma visão sobre o negócio, tá? E automaticamente, a partir do momento que a gente vai ajudando aqui o negócio, né, da Joana e do Marcos, automaticamente a gente vai adquirindo conhecimento para que a gente possa aplicar em qualquer situação, né, empresarial, ou você enquanto dono de um negócio, ou você enquanto gestor de uma empresa que ocupe um cargo específico na área de vendas, né, na área comercial, que você trabalhe diretamente nesse processo de precificação, de estratégias de mercado. Então, muito do que a gente vem discutindo vai lhe ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa entender? O primeiro preço, dentro das estratégias que nós vamos analisar aqui, a primeira estratégia é o preço geográfico, né?
Então, o que é que a gente vai observar? No ambiente de negócio, né, de uma forma geral, ocorrem muitas variações que devem, evidentemente, elas precisam ser acompanhadas pelos estrategistas de preço, né? Ou seja, eu tenho que fazer constantemente uma análise, uma avaliação, né, para que eu possa assim, ter a capacidade de realizar possíveis adequações nos preços, né, dos produtos ou serviços. Essas variações, elas podem ser provocadas aí por diversos motivos. Questões, né, além das forças, inclusive econômicas, mas no sentido mais geral. Ou seja, por exemplo, situações de crise. Né, uma situação como essa atual que nós estamos vivendo. É uma crise, né, que com certeza está sendo motivada aí por esse cenário, né, de pandemia, né, onde nós estamos tendo aí um índice, né, elevado de desemprego que já estava crítico e vai aumentar, né? Ou seja, nós estamos numa situação realmente de uma crise econômica que está aí na nossa porta e que, evidentemente, a gente não tem como evitar isso, considerando que a outra variável, ela é extremamente importante, ou seja, salvar vidas, né? Essa preservação da vida, ela tem um valor muito maior, certo? Ela tem uma representatividade muito maior. Então, a consequência, né, de medidas, né, de isolamento social, isso, evidentemente, acaba se refletindo, né, dentro das empresas, né? E é um cenário que afeta principalmente, né, a questão do preço em si, ou seja, o preço a ser praticado num cenário como esse. Será que ele deve ser o mesmo? Né? Será que eu tenho que repensar sobre o meu modelo de negócio e fazer, inclusive, uma adequação do preço? Então, as principais crises, elas podem ser atribuídas, né, aos movimentos do concorrente, como também à própria movimentação dos consumidores, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem mais geral. Então, a crise, por exemplo, ela é uma situação que vai, né, exigir uma certa adequação das minhas políticas de preço. Então, o que é que a gente pode observar? Que, devido a esses motivos e até mesmo os outros motivos, o que é que a gente entende? Que raramente uma empresa ela vai ter um preço único para seus produtos e serviços, certo? Você não tem essa questão de preço único. Ah, vou trabalhar com esse preço de forma única e não vai ter alteração. A gente sabe que, né, essas variáveis podem influenciar nesse fator preço. Então, o que é que a gente vai entender? Que para adequar os preços de acordo com a situação, vai exigir o conhecimento de algumas estratégias. E essas estratégias são chamadas de estratégias de adequação do preço. Então, a primeira estratégia é a de preço geográfico. O que é que ele considera? Então, o que é que vocês podem observar aí? E o preço geográfico, ele é, como o próprio nome diz, é aquele que pode apresentar diferentes magnitudes, dependendo da localização em que um produto é comercializado. Então, o que é que a gente pode entender? Que o contexto geográfico pode ser relativo a diferentes bairros na mesma cidade, como o centro, ou um bairro residencial considerado nobre, além de cidades, estados, regiões e até mesmo países diferentes. Então, o nome em si, né, o próprio nome diz, né, que preço geográfico é o quê? É aquele que pode apresentar diferentes magnitudes dependendo da localização em que um produto é comercializado. Então, gente, o que a gente pode observar? Tem uma tabela, né, em uma tabela que apresenta uma pesquisa de preços, né, para produtos globalizados, que é citado lá no material didático de vocês, né, e aí eu vou descrever aqui de uma forma bem breve, para poder exemplificar o que tem aqui, assim, o que é que nós temos aqui com relação ao preço geográfico. Bom, nessa tabela indica que em junho de 1994, se você comprar, por exemplo, uma aspirina em Paris, na Cidade do México ou em Nova York, você pagaria em torno de R$ 7,07, né? Se eu utilizar, ou quer dizer, no caso aqui em dólares, né?
desculpa, 7 dólares e, né, 7,07 dólares, tá bom? 1,78 né, ou 99 centavos de dólares por 100 comprimidos em cada uma dessas cidades na mesma hora. Então, o que é que a gente pode observar? Você teria em Paris, né, numa cidade como Paris, você, para comprar uma aspirina lá, ela sairia em torno de 7,07. Na cidade do México, ela já teria um valor de 1,78 e na cidade de Nova York, ela teria um valor de 0,99, né? Ou seja, por 100 comprimidos a cada uma das cidades. Ou seja, onde é que está mais caro? Em Paris. Então, o que é que a gente pode observar? Por trás de preços tão diferentes, ou seja, você tem aí, né, 3 cidades e preços praticamente diferentes. Então, por trás desses preços tão distintos, há um objetivo das empresas, que é justamente o quê? Alcançar a otimização dos lucros sempre que as diferenças geográficas possam, né, persistir, certo? Então, quando a gente vai trabalhar sobre o preço geográfico, a gente vai tentar justamente avaliar essa distinção de preços que eu possa ter por regiões específicas. Então, por exemplo, o que é que a gente pode observar? Alguns até poderão perguntar, né? Mas as diferenças não seriam devido aos impostos, né, professor? Aos fretes? Ah, tipo assim, lá em Paris é mais caro essa aspirina porque o imposto lá é mais alto, né? Bom, será que isso poderia contribuir, né? Essa questão dos impostos, fretes e outros fatores, eles podem, né, acabar interferindo na questão da precificação que eu possa fazer sobre um determinado produto de acordo com a região específica. A gente sabe, por exemplo, que um iPhone que é comercializado lá nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil ele é bem mais caro. Mesmo, né, fazendo a conversão de moeda e tudo, né, é bem mais caro. E lógico, a resposta para esse tipo de situação, sim, também. Ou seja, tanto os impostos quanto os fretes, tudo isso pode influenciar, sim, no fator preço, certo? Bom, o fato que a gente precisa também considerar é que, como a gente já aprendeu, inclusive, nas aulas anteriores, que os preços eles são formados por vários componentes e que tudo isso vai influenciar, né? Ou seja, o imposto, o frete, o valor percebido do consumidor, né, do cliente, é uma variável que também pode interferir no fator preço. Porém, o que é que a gente vai observar aqui especificamente nessa estratégia, né? Nessa estratégia de preço geográfico? O que é que a gente precisa observar nela, né, de uma forma bem clara e bem direta? Que o profissional que trabalha com a questão de precificação, ele deve estar atento às oportunidades de utilizar a geografia como mais um elemento de estratégia de preço. Ou seja, a gente vai observar que o aspecto geográfico, ele pode sim ser um fator que vai interferir no meu preço. Além dessas questões que a gente acabou de citar aqui, quanto imposto, frete, né, que são realmente variáveis que interferem na formação do preço, mas o que a gente vai observar nessa estratégia específica é que, né, a questão geográfica ela também interfere, ela também acaba, né, interferindo diretamente na questão do preço. Então, o estrategista de preço nessa situação, ele, né, ele vai trabalhar com algumas variáveis. E aí a gente vai observar isso de uma forma bem clara nesse exemplo, né, que eu estou colocando agora aqui para vocês no slide, que é um exemplo que está extraído lá do material didático, que diz o seguinte, ó. Então vamos lá, vamos ficar bem atentos com relação a esse exemplo, que ele demonstra de uma forma bem clara, né, o que é que seria essa estratégia, né, como a gente poderia entender uma estratégia de preço geográfico. Então vamos aqui à leitura, né?
talvez você nunca tenha percebido os preços de seguros de automóvel em cidades diferentes do país. E esse exemplo, gente, ele é bem interessante. As seguradoras, elas representam aí um excelente exemplo com relação a empresas que trabalham com adequação de preços usando diversos tipos de abordagem. Uma dessas abordagens que adota o conceito de preço geográfico, né, por exemplo, que a gente pode observar nas seguradoras, que é algo assim muito caro, é muito óbvio, né, é muito representativo esse exemplo com relação à estratégia de preço. Por exemplo, ó, o mesmo carro, com o mesmo condutor responsável, ele pode receber cotação diferenciada de seguro, caso o endereço residencial do condutor indique maior ou menor risco de roubo. Por exemplo, aí eu vou levar para a realidade, né, esse exemplo aqui, vou levar lá para a minha realidade. No ano de 2015, eu tinha um Honda Civic, né? Esse carro, a cotação do seguro dele em Bacabal, na cidade de Bacabal, gente, ficava algo assim, muito, mas muito abaixo, né? Muito abaixo da cotação feita em Teresina, que na época era a cidade onde eu tinha residência fixa. Por quê, professor? Porque o índice de roubo numa cidade, né, de uma cidade metropolitana, de uma capital, é muito maior. E aí ainda condiciona o tipo de veículo, o tipo de ocorrência, ou seja, a probabilidade de ocorrer um roubo de um veículo daquele porte era muito maior numa cidade como Teresina do que em Bacabal, considerando os índices de ocorrência. Então, o que ocorre? Isso é uma das variáveis que pode ocorrer. Outra coisa, o índice de acidente. A probabilidade de você bater um carro circulando numa cidade com maior intensidade de veículos. Embora Bacabal, né, aqui a loucura é grande. Aqui o trânsito parece o trânsito da Índia, né? Motos cortando pela direita, pela esquerda, negada não respeita muito sinal, mas devido, evidentemente, vamos lá, uma cidade como Teresina, que tem aproximadamente tem lá seus 800 mil habitantes, aproximadamente chegando a 1 milhão, porque aí você pega toda a região rural, né? O fluxo de veículos que você tem numa Avenida Frei Sarafim não se compara com o fluxo que nós temos aqui. Então, a tendência de ocorrer, então, de ter uma maior incidência, né, de cobertura do seguro, faz com que esse seguro lá seja mais caro, tá? Então, essa é uma maneira de uma seguradora não repassar a todos os seus clientes os custos relativos a risco de forma rateada. É também uma forma de assegurar melhores lucros em determinadas faixas de preço. Então, esse aqui é um exemplo. E aí eu convido a vocês a pensarem também em outros exemplos com relação a preços geográficos, né? Porque esse exemplo da seguradora, né, reflete muito isso. Ou seja, você tem o mesmo carro, o mesmo condutor, mas no meu caso, por exemplo, que hoje eu tenho 2 endereços. Na época, eu tive que fazer por Teresina, até então porque eu não tinha nenhuma residência fixa em Bacabal. Na época eu trabalhava aqui, eu ficava no alojamento. Na época era tempo ainda de FEBAC, então eu ficava no alojamento, eu não tinha endereço fixo. Hoje, como eu tenho meu endereço fixo em Teresina e tenho um endereço aqui em Bacabal, o meu carro atual eu só faço o seguro aqui em Bacabal. Eu sempre coloco porque fica muito mais em conta. Faço até com meu amigo Jeová, que ele é representante da Seguralta. O Jeová é um cara, talvez vocês conheçam. Então, um cara que trabalha com seguro, um cara muito honesto. Tô com ele aí já, acho que é o 3º ano que eu faço com ele, né? Já estou fazendo aqui até um jabazinho aqui para ele, aqui uma propagandazinha, ó. Depois vou cobrar dele lá. Cara muito bom, para quem tem um veículo, né? É um cara que trabalha com seguro. E ele sempre me dá esse cenário. Eu sempre gosto de trabalhar com os 2 cenários, né? Eu sempre analiso quanto é que ficaria o seguro em Teresina e Bacabal e não tem comparação. Sempre fazendo aqui por Bacabal fica melhor. Isso é, né, uma estratégia, ou seja, de preço geográfico, considerando diversos fatores, índices específicos que vão variar
de acordo com cada tipo de negócio. Outro tipo de estratégia, né, e aí, gente, eu deixo aberto aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou até mesmo citar algum exemplo, né, que vocês têm aí em mente. Fiquem à vontade. Alguém gostaria de participar? Fazer alguma colocação? Se não, eu vou dar sequência aqui. Vou continuar. Alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá tudo certo? Estão entendendo Tá tudo que eu estou escutando? falando? Tô escutando agora. Fala. Exemplo é casas também, né? Casas de aluguéis. Em Preço de condomínio, aluguel. em bairro, tudo Até, varia. até mesmo também, não só o preço de aluguel, mas o preço do imóvel em si, né? Sim, Boa. a pessoa pode Bom pegar a exemplo. mesma casa, modelo a mesma coisa, mas dependendo do bairro, o valor muda muito. Excelente exemplo. Muito bom. É o Dinei, né? O Dinei tá falando? Deixa eu ver aqui. É, Ah, meu filho. Exatamente, o Dinei. Concordo com você, filho. Esse exemplo aí, ele é muito representativo. Aqui em Bacabal mesmo a gente já consegue ver, né? Por exemplo, você tiver ali um residencial aqui nesse sentido aqui da Estrada da Bela Vista, lá no final, depois daquela lagoa, né? Aquele residencial que tem lá no final ali. Se o cara for fazer um empreendimento ali, o preço a ser praticado, com certeza vai ser bem mais baixo do que próxima àquela avenida ali, a João Alberto. Por quê? Porque ali está se concentrando, observe que os empreendimentos, né, assim, em termos de diversificação, até mesmo de estrutura, eles estão, né, tendo ali uma grande tendência, né, os principais loteamentos eles estão concentrados mais naquela região. É uma região evidentemente mais próxima do centro da cidade, em termos de localização, né, próxima às duas grandes universidades estadual e a federal, o Instituto Federal, ou seja, você vai ter ali um preço maior, até mesmo pelo público que eu pretendo atingir, né? Então, é um fator também, né, de preço geográfico, tá bom? Ok? Muito bom, cara. Muito boa aí a sua participação. Então, dando sequência, né? Então, vamos pegar aí a colocação do Udinei, que está corretíssima, né? No caso de imóveis, também a gente tem essa exemplificação bem objetiva do que vem a ser uma estratégia de preço geográfico, tá bom? E aí, outra estratégia que a gente pode utilizar é a de preços com descontos, né, e concessões. Tá? O que é que essa estratégia trabalha? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender: os preços, né, com descontos, né, e concessões, a gente vai observar que são, né, duas estratégias aí que acabam se complementando, né? A de desconto e de concessão. Os preços com desconto são menos conhecidos. Em que aspecto? Então vamos lá. Ó. Há descontos por vários motivos, certo? Por vários motivos. Como a gente pode ver aí, né? A questão do próprio pagamento à vista, ele pode, né, acabar motivando ali um processo de desconto. Pode ocorrer esse desconto também em função, né, de uma maior quantidade de unidades compradas, né? Então, você comprando a partir de X unidades, você paga um valor mais abaixo. A questão da sazonalidade, por exemplo, a questão das passagens de avião, né? Passagem de avião, diárias de hotel em baixa temporada. Né? Por isso que aqui acolá você me vê aí, né? Ixi, mas o professor Marcos essa semana aqui tá lá no Rio de Janeiro, tá em Curitiba, tá em São Paulo. Por que foi, papai? Promoção, tá entendendo? É a questão da demanda, sazonalidade. Como você não tem, né, em determinados meses do ano, uma, né, um quantitativo de feriados nacionais, o que é que eu faço? Eu sempre gosto de programar minhas viagens em feriados municipais, ou seja, eu pego normalmente algum feriado municipal que tem aqui na nossa cidade,
E aí a gente se organiza para fazer uma viagem, porque um feriado municipal ele não tem efeito nessa questão de passagem aérea, né? Porque se trata de uma região específica. E aí, eu sempre gosto de fazer uma logística, pegando ali alguns dias da semana, pegando um dia ali de um feriado municipal e encaixando com o final de semana. Porque aí eu consigo fazer o quê? Uma viagem para uma região que normalmente seria muito caro a ser feito, né, dentro de um período de férias, e aí eu acabo me encaixando ali para fazer uma viagem num período onde normalmente não tem tantas pessoas viajando. Diferente se eu fosse usar, né, fazer essa mesma viagem no mês de julho, né? Os meses de dezembro, início de ano. Né? Por exemplo, tente fazer uma viagem para Fortaleza, né? Aqui bem pertinho, de avião, saindo de São Luís, num período de Réveillon. É um absurdo que é. Agora tente ir, né, dentro de um mês qualquer aí, onde não tem nenhum feriado. Né? Você encontra preço de banana. Né? Passagem aérea você encontra ela, né, num preço muito baixo, tá bom? Outro, outro processo também, descontos, né, são tão comuns que chega, né, a parecer que é fácil, tá? Isso dá, assim, como a gente vê, desconto em baixa sazonalidade, então, isso é um critério. Então, dá desconto, professor, é um processo fácil. Né? Tipo, para o cara pagou à vista, eu vou dar desconto, pronto, estabeleci, vou dar 5% de desconto, vamos lá, vamos entender. Será, por exemplo, a empresa ela decide qual percentual que vai aplicar para a redução de preços, simplesmente de uma forma direta, ou seja, vou dar lá 5% de desconto e pronto. Então vamos lá. Na verdade, isso não é dessa forma. O que é que o estrategista de marketing ele precisa pensar, né, com relação a uma situação como essa? Primeiro ponto. A gente observou lá na aula, na nossa primeira aula da unidade 1, né, a gente observou lá que o que é importante ser feito? Que todas as questões que nós consideramos na hora de se estabelecer os preços inicialmente, elas envolvem uma equação que envolve o quê? Preço, volume, venda e lucro. Né? Que a gente viu lá na seção 3.1. Que inclusive eu fiz aqueles cálculos para vocês mostrando como é que a gente pode avaliar a estrutura de preço com base nos custos, no volume de produção. Então, o que a gente tem em mente? Que normalmente a ideia que está por trás do desconto é alcançar o quê? Um resultado compensador para a empresa que vende um produto e serviço. Ou seja, eu disponibilizo um determinado percentual de desconto, mas a minha intenção nesse desconto é elevar o meu volume de venda. Ou seja, esse desconto ele vai ser disponibilizado de uma forma que não vai afetar a minha capacidade de cobrir os meus custos e automaticamente eu preciso estimular a demanda. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da empresa, né, da empresa aqui do Marcos e da Joana. Eles fizeram uma projeção de venda de 500 unidades, mas eles venderam quantas? 150. Então, do que adianta eles fazerem um desconto de forma aleatória e no mês seguinte só aumentar 50 unidades vendidas? A gente não vai fazer muita coisa. Então, o que a gente pode observar? Que a política de desconto, né, a ideia que está por trás do desconto é o quê? Alcançar um resultado compensador para a empresa que vende o seu produto e serviço. E que acaba sendo compensador para o comprador também. Ou seja, é aquela relação de ganha-ganha. O consumidor, né, o mercado consumidor pode ser, inclusive, estimulado aí a empresa pela prática de desconto que está sendo ofertada. E os clientes que já são ativos da empresa vão ter mais ainda a percepção de que estão ganhando ao comprar na minha empresa. Então, no caso, por exemplo, do pagamento à vista, né, ou seja, ele é um exemplo que o que se visa é melhorar o quê? A liquidez da empresa. O que é a liquidez da empresa? A entrada de dinheiro imediata no caixa. Então, a partir do momento que eu estabeleço uma política de desconto para pagamento à vista, qual é a minha intenção? É fortalecer a liquidez, é fortalecer a entrada imediata de dinheiro no caixa da empresa. Ou reduzir custos de cobrança. Né? Por exemplo,
se eu vejo que eu estou com boa parte das minhas vendas, né, sendo concentradas em cartão de crédito, a gente sabe que no caso de vendas que são feitas aí via cartão de crédito, existe um percentual do preço que vai para a administradora do cartão. Ou até mesmo as perdas com aqueles devedores ali duvidosos, né? Que são os veacos, que não paga ninguém vivo. Então, então o que é que a gente tem que entender? Que isso são variáveis que a gente precisa entender, precisa mensurar. Ou seja, se eu estou mensurando que eu estou tendo um alto índice de inadimplência, ou seja, eu estou fazendo muitas vendas via carnê e essas vendas não estão sendo esses direitos. Aí a gente vai entender de uma visão contábil, que é o quê? A empresa ela tem o quê? O ativo e o passivo. No ativo ela tem o conjunto de bens e direitos. Então, aquelas contas a receber eu não estou recebendo. O percentual de inadimplência que está comprometendo o negócio, eu posso adotar uma estratégia de preço com desconto para fortalecer essa liquidez da empresa, considerando esse cenário, né, que não está muito adequado. Eu vou tentar manter ali um equilíbrio. Não é que eu vá extinguir as minhas vendas de forma a prazo ou por carnê, ou também que eu queira extinguir as vendas por cartão de crédito. Não. É tentar manter um equilíbrio, tentar aumentar pelo menos um percentual significativo das vendas que eu possa fazer à vista. Ok? Então, por exemplo, um modelo de pagamento que era até então praticado, tempos atrás, que hoje praticamente muita empresa não está mais aceitando, que é o cheque, né? Muitas empresas elas não estão mais aceitando cheque também no momento de compra, considerando que era uma forma de pagamento, até porque a ordem de pagamento de um cheque era à vista. Todo cheque, a ordem de pagamento dele é à vista. Só que aí as pessoas começaram a utilizar da má fé, né? Davam cheque pré-datado, botava lá para 30 dias, e no dia lá que você depositava o cheque não tinha saldo, né? E aí, devido a esse percentual de risco, muitas empresas não utilizam mais o cheque, né? Algumas até ainda utilizam, algumas operações ainda até utilizam, mas no geral a gente vê uma redução muito significativa desse formato de pagamento, considerando, né, que muitas empresas estão adotando o cartão de crédito, e principalmente com operadoras que possuem uma taxa mínima, né? Então, hoje você tem várias empresas que trabalham nessas essas maquininhas de cartão, né, a minizinha, onde você faz um cadastro, faz uma conta ali na PagSeguro, né, na Mercado Pago, e aí você ganha uma maquininha, um valor muito baixo, juros baixos, né? Então, é muito importante avaliar esses custos também, tá bom? Então, o que é que a gente pode observar? Nesse caso aqui, é que, com relação, né, o que é que a gente pode observar que a vantagem para a empresa, no caso desses descontos, por exemplo, sazonais, né, que já é essa variável que a gente colocou, de atrair clientes, né, dentro de um período de queda de demanda, isso auxilia a empresa ela também manter um fluxo de caixa saudável. Por exemplo, gente, devido a esse cenário de pandemia atual, né, o que é que aconteceu com as viagens, né, com as agências de viagens e a venda de passagens aéreas para períodos específicos do ano, né? Muita gente começou a cancelar os voos, né? Saiu normativas que as empresas aéreas deveriam restituir seus passageiros ou até mesmo fazer os cancelamentos, né? Então, sem nenhum ônus para as pessoas que compraram. E aí muitas agências a nível nacional e até mesmo internacional se viram numa situação meio que caótica, né? E aí qual foi a estratégia? Como ocorreu uma queda, né, da demanda de compra de passagens aéreas, de pacote de viagens, o que é que essas agências estão fazendo? Elas estão começando a vender por um preço bastante atrativo pacotes de viagem para 2021, por exemplo. Ou seja, isso é uma forma, né, de poder manter um fluxo de caixa relativamente saudável para pelo menos cobrir despesas da empresa. A intenção nesse momento dessas agências, inclusive conforme a reportagem que eu vi, eles não estão querendo obter lucro. Por isso que o preço, né,
dessas vendas, dessas passagens, se você fizer a pesquisa, você consegue pacotes para os Estados Unidos, para Orlando, para a Europa, por um preço bastante acessível, que você pode pagar por cartão de crédito, por boleto, porque foi uma forma que essas empresas, essas agências, estão utilizando para manter, pelo menos de uma forma saudável, pelo menos para cobrir as despesas da empresa, né, durante esse período, durante esse pequeno período. Tá? Outro ponto que a gente precisa observar, né, dentro dessa situação assim, que chama bastante atenção, que é a questão da concessão. Né? O que é que seria a concessão, professor? Né? O que é que a gente pode entender aí, né, com relação à concessão? Tá? Outro ponto, antes de falar de concessão, no caso de descontos por quantidade, né? Também eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês. O que é que significa, por exemplo, esse desconto por quantidade? Seria uma forma, né? Aqui nós podemos citar aqui o Kotler, que ele esclarece que esses descontos, eles devem ser o que? Oferecidos a todos os potenciais compradores e seu percentual não deve ser maior do que se obtém com redução de custos pela venda em grande quantidade. Por exemplo, né, de custos reduzidos, nesse caso, são o quê? As despesas de vendas e o espaço de estocagem e transporte. Então, o que está acontecendo aí? Né? Eu vou disponibilizar um desconto conforme a quantidade comprada por um potencial comprador, porém, esse percentual de desconto ele não pode ser maior do que se obtém com a redução de custos que eu vou ter pela venda em grande quantidade. O que é que vai acontecer? Né? O fato de vender em grande quantidade vai reduzir o meu espaço de estocagem, vai reduzir as minhas despesas de vendas, o meu transporte, ou seja, porque eu posso fechar com a transportadora um lote fechado de entrega. Isso vai garantir também um custo menor na hora de transportar essa mercadoria para esse comprador potencial. Então, o que é que acontece? Isso vai possibilitar, essa prática, ela vai garantir para mim uma determinada redução de custo, porém, na hora de repassar para esse comprador, ou seja, compre aqui comigo grande quantidade, que eu vou lhe dar aqui um desconto. Então, esse desconto eu vou proporcionar para ele, porém, não pode ser um desconto maior daquilo que eu tenho também proporcional de redução de custo. Porque aí eu vou ficar no prejuízo. Né? Então, não sei se vocês entenderam minha linha de raciocínio. Porque é aquela questão, vamos supor que se eu passo a vender 20 unidades de transporte, 20 unidades de um produto, então vamos supor, eu vendi para o Dinei 20 unidades de um produto. Se ele comprar uma, ele paga 10. Se ele comprar 20 unidades, ele paga R$8 por unidade. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou estar dando um desconto para ele de quanto? De R$2 por cada produto. Acontece que eu comprando do meu fornecedor também essas 20 unidades, eu vou ter também um desconto. Eu tive ali uma redução de custo relacionada ao meu processo de transporte, ao meu processo de estocagem. E a ideia é repassar esse desconto para o Dinei, que fique bom para ele, mas que para mim também não gere um ônus. E, na verdade, eu também me favoreci junto ao meu fornecedor nesse processo de venda. Então, eu não vou repassar 100% para ele. Eu vou dar para ele, evidentemente, um desconto, porém, né, não deve ser maior. Pode ser, inclusive, equiparado. Né? Eu posso até equiparar. Eu tive um benefício, uma redução nos meus custos de 20%, e automaticamente esse é o desconto que eu vou disponibilizar para o meu comprador. Beleza, tá quitado. Agora, eu não posso fornecer para o Dinei um percentual maior. Vamos supor que a minha redução de custo pelo fato de vender em grande volume seja de 20%. Mas aí eu dei um desconto para o Dinei de 30%. Eu estou perdendo 10%. Então, isso é um fator que a gente precisa considerar, tá bom? E outra forma, né, uma outra forma, né, diferente
de se oferecer desconto são as chamadas o quê? Concessões. Ou seja, as mais comuns são as Professor, concessões de... Oi, diga. professor, aqui é o Paulo, só complementando bem no questão de Fale. quantidade de compra, eu trabalhei quase um ano como comprador, você está Beleza, ouvindo? boa. Estou ouvindo. Continue. Então, eu trabalhei quase um ano, né, como comprador. E na questão da negociação com o fornecedor, muitas empresas eles faziam o quê? Determinavam a quantidade de compra do produto para a Uhum. loja de variedade. E aí Sim. eles davam bonificações em vez do desconto. Então, no final do cálculo, às vezes a bonificação saía bem mais em conta para a empresa que estava comprando do que o Isso. desconto. E a gente Isso. costumava adotar essa ideia, né? Pegava E essa essa, bonificação, exatamente, é o correto, né? Boa. fazia na meu PDV para o cliente. A gente sempre fazia isso. E a gente via que saía bem em conta. Com certeza. Ou seja, tu fazia uma política de compra programada para poder conseguir um desconto bem significativo e o que tu repassava para o teu cliente no final era menor daquilo que tu tinha recebido, é isso? Isso, exatamente. Aí, o que a gente também pedia para eles? Uma participação justamente para a gente fazer uma cotação já com uma determinada transportadora. E a gente Oh, fechava a carga inteira do lote, meu show de fornecedor, a bola. gente fazia realmente isso. Fechava o lote e mandava tudo em uma carga só. A gente conseguia um desconto de 20% na transportadora, por caminhar o baú carregado total, né? Beleza, entendi, sim. Pô, cara, muito bom, porque aí, ó, você está reforçando uma prática, né? Ou seja, uma experiência que você viveu na prática que reforça o que a gente está colocando aqui, né? Ou seja, é importante que esse desconto ele não seja, né, um percentual, ele não deve ser maior do que se obtém, entendeu? Né? Então, Exatamente. você tá Exatamente comprovando, isso. você viveu isso na prática, você está só confirmando. Muito bom, gostei. Bacana, Paulo. É isso aí, meu brother. Comentando aí, eu acabei vendo isso. Não, eu vou ter que explicar aqui para o professor que a gente Uhum. fazia realmente isso e dava Isso. certo. Era um Não, procedimento, uma e lhe compra digo, profissional e alavancava nossas vendas. exatamente, alavanca bastante. Ó, Paulo, quando você tiver qualquer colocação e os demais alunos, gente, coloque, porque às vezes fica chato, só eu falando. Eu gosto muito dessa participação, viu? Principalmente os colegas aqui, os alunos que já tiveram experiência profissional e que quando estão estudando, pô, professor, tô vendo isso aqui, eu fiz e pô, passei por isso aqui numa empresa X. Fiquem à vontade, sempre se manifeste aqui, porque a participação de vocês é fundamental. Muito bom, Paulo. Entendi aí a sua colocação. Parabéns, cara. Obrigado aí pela contribuição. Bom mesmo. Valeu. Com certeza Mas, contribuiu aí para os colegas também da sala aqui, viu? Muito bom. Porque é aquilo que a gente precisa entender, né? Que, ó, o Paulo, ele relatou uma prática de desconto que é feita de forma o quê? Analisada. Envolvia também, como ele colocou aqui, a própria questão do transporte, ou seja, já fechava com um baú, né, um baú fechado já com valor X, com base naquele volume que ele estava comprando, que ele já tinha um desconto e ele já repassava para o cliente, né, ou seja, ele usava uma estratégia de conceder um desconto também para o cliente que comprasse em grande quantidade, porém, o percentual que ele repassava para o cliente não era maior do que, né, aquilo que ele tinha recebido. E ele conseguia ali, evidentemente, conseguia ter uma alavancagem nas vendas, conseguia ter um volume de receita bem significativo e, evidentemente, uma melhor capacidade de gerar lucro no negócio. É isso que é importante a gente entender a relação dos preços praticados com a capacidade financeira da empresa. Muito bom, Paulo. Valeu, meu filho. Obrigado mesmo. Show. valeu. Vamos... Qualquer coisa, Valeu, meu estamos querido. aqui. Vai lá, vamos acompanhando. Qualquer coisa, fala novamente. Viu? Então vamos lá. Outro ponto, gente. Além dos preços, né, que a gente colocou aqui, né, preços com descontos,
preços que vão ser praticados por quantidade, descontos que vão acontecer mediante demanda. Tem também uma forma diferente de se oferecer desconto, que são as chamadas concessões, né? O que são essas concessões? O que a gente pode entender sobre concessão? O que ela representa? Então, vamos lá. A concessão, gente, ela é uma das práticas, ou seja, as mais comuns são as concessões que nós chamamos de concessão de troca, né? São as concessões de troca. Então, quando a gente vai falar de concessões, né, e quando a gente vai falar especificamente de concessões de troca, né, a gente tem essa prática quando o comprador entrega um produto que já tem para obter o melhor preço do bem que está adquirindo. Um exemplo, por exemplo, muito comum é o caso das concessionárias de automóvel. Que, por exemplo, o que elas fazem? Elas ficam ali com o carro atual, ou seja, ficam com o carro atual de um comprador, para que ele leve o quê? Um modelo novo. Em algumas circunstâncias, né, isso acontece também em mercados de equipamentos eletrônicos e até mesmo em atualizações de versões de software. No caso específico de concessionária de automóvel, que é muito comum aqui na nossa região, ali na BR, a gente tem uma grande concentração desse tipo de empresa aqui na cidade de Bacabal, né, a gente observa muito, né, essas compras, né, esses descontos que são chamados de concessão. O que acontece? Eu quero comprar um carro X, valor de 30 mil, aí eu tenho um outro veículo, então o cara me dá um desconto naquele carro que eu quero comprar com base no valor que ele faz da avaliação do meu carro. As concessionárias, né, as revendas de veículos usados fazem isso, e as concessionárias também de veículos novos. Né? Você chega ali numa concessionária, por exemplo, da Fiat, ou até mesmo da GM, né, Toyota, todas elas. Você chega lá e eles têm, né, eles fazem uma vistoria no veículo com base no ano, aí pegam lá o número de chassi, né, fazem lá toda uma análise do veículo para chegar a um valor de mercado, um valor de recebimento, né? E normalmente, inclusive, esses valores eles são bem abaixo, né, do que você, né, fosse receber caso vendesse de forma autônoma. Mas o que acontece? Às vezes você não tem tempo de buscar um negócio para o seu carro, né? Eu, particularmente, todos os carros que eu já comprei, eu vou na concessionária, rapaz, vê o meu aqui. Aí o cara diz, vale 9. Eu digo, rapaz, recebe por 10. Recebo, pronto, passo para frente e pego o outro. Mas isso, evidentemente, é uma prática, porque o que acontece? Tem muito cara, né, dessas concessionárias, muitas empresas aí que eu vejo, que elas, inclusive, elas já têm um banco de dados ali. Eu conheço uma revenda que ela trabalha com um sistema onde ela já vai cadastrando possíveis interesses de compra. Ou seja, ela chega um cara, rapaz, fulano, eu tô precisando, eu tô querendo um carro assim, assim, assado. Aí o cara já fica o quê? Observando o mercado, ele já tem ali aquelas pessoas que normalmente ofertam, né, pessoas que querem trocar de carro, e ele já... Por exemplo, na época que eu comprei meu Civic, foi bem interessante. Eu cheguei com na época eu tinha um Fiesta 2005, e esse Fiesta, gente, ele tinha sido avaliado por 8 mil reais. Eu tava querendo vender o carro por 15. E os cabos na concessionária avaliaram por 8 mil. Aí eu fui numa revenda de veículos usados, né? Porque eu vi um Civiczão parado, né? Um bichão todo polido, bonito, assim, bem na frente da loja. O cara, que era, na época, era o carro dos meus sonhos. Eu tinha aquele sonho de comprar um Honda Civic. Aí eu fui. Aí digo, rapaz, cara, quanto é esse Civic aí? Aí ele disse, rapaz, e era usado, é um Civic usado, 2014, na época. Eu fui comprar 2014 e o ano do carro era 2010. Aí, repare bem na história, que é bem interessante, que tem tudo a ver, né? Com o que a gente tá falando aqui. Aí ele disse, rapaz, 35 mil. E eu também foi o que eu fiz. Eu não parei o meu carro na frente da loja. Eu parei um quarteirão antes e fui a pé, né? Para ele não ver meu carro logo de cara e ele dar um preço.
Aí eu fui a pé, né? Aí perguntei, pai, quanto é esse carro? Aí foi 35 mil. Aí eu, pô, carro bonito. Aí eu olhei o carro todinho, o carro não tava muito bonito, muito bonito. E aí eu digo, rapaz, cara, e como é que a gente faz aí? Qual é o menor preço? Ele, não, cara, o que eu posso fazer aqui, se você for me pagar à vista, é 33 mil. Aí eu, beleza. Não, vou dar uma volta. Aí eu saí de perto desse rapaz que era ele que me atendeu e ele que era o proprietário do veículo, ou da concessionária, né? Proprietário da revenda, quer dizer, da revenda de veículo usado. E aí rapaz, cara, pensa num negócio assim que parece sorte, parece assim que você tá predestinado. Aí eu fiquei olhando outros carros, né? Ele me deixou à vontade, aí eu percebi que ele estava recebendo uma ligação, né? E uma pessoa estava perguntando para ele se ele tinha algum carro sedã e tal. E aí ele disse que no momento não tinha nenhum carro sedã naquelas características, né? A pessoa querendo um carro em torno de 2006, 2007. Aí, rapaz, na hora que eu escutei aquilo, opa, é aqui que eu entro. Aí eu saí de perto, fui lá no meu carro, aí voltei. Meu carro tava lavadinho e tudo. O Fiesta que eu tinha, sedã, ele era 2004, 2005. Eu disse 2005 não, na verdade ele era duas cabeças, 2004, 2005. Aí eu cheguei com um Fiestazinho, parei na frente da loja, tô lavadinho. Rapaz, bora fechar um negócio no Civic. Bora. Quanto é que tu recebe meu carro? Não, teu carro. Aí ele disse assim, o cara acha que tem experiência, né? Ele olhou lá para eu receber por 10. Aí eu achei até melhor, né? Porque nas concessionárias o cara já tinha botado 8. Aí ele botou 10 e o negócio já ficou mais interessante. Eu digo, rapaz. Aí eu disse assim, rapaz, tu que já disse aí que dava para fechar o Civic 33 mil. Rapaz, faz o seguinte, recebe meu carro por 13 e os outros 20 mil eu financio e te dou o dinheiro. É a mesma coisa de ser à vista. Rapaz, esse cara coçou a cabeça. Mas ele coçou a cabeça porque ele já tinha uma ideia de vender o meu carro. Ou seja, já tinha uma pessoa solicitando para ele um carro com as características do meu. Sedã, né? Mais ou menos. Ah, meu amigo, ele fechou na hora o negócio. Ou seja, o desconto que eu tive foi o quê? Porque eu passei para ele a concessão, ou seja, eu concedi, ou seja, é como se eu tivesse feito um processo de troca, se vocês possam entender dessa forma. Ou seja, houve uma concessão de troca, né? Eu passei meu veículo, ele recebeu por um valor X, e esse valor X foi o desconto que eu tive para poder comprar aquele carro que eu estava desejando. Isso é muito comum em concessionária. Isso é uma estratégia que possa ser feita em alguns tipos de negócio, tá bom? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Ficou claro sobre o processo de descontos e concessões? Vamos passar para o próximo? Ok, então vamos lá. Próxima estratégia de preço é a de preço promocional. Né? O que é que significa isso? O que é que significa essa estratégia, né, de preço promocional? O que é que ela representa? Né? Então vamos entender um pouco sobre ela. Quando a gente fala de preço promocional, né, só um minutinho aqui, gente. Eu só tenho uma pessoa aqui na sala, estou adicionando. Então vamos lá, voltando aqui. Então, quando a gente vai falar de preço promocional, esses preços promocionais eles são bastante parecidos com preços com desconto. Só que o que acontece? Esses preços promocionais, no entanto, eles são o quê? Temporários, isto é, eles não constituem um compromisso ou eles não representam ali uma política de preço da empresa. E eles podem ser, ou seja, esses preços promocionais, eles podem ser usados com vários objetivos, né? Por exemplo, eu posso fazer uma ação de preço promocional para atrair novos clientes, para aumentar o volume de vendas. Então, os estrategistas de preço, eles devem o quê, né, fazer? Eles devem estar muito atentos com relação aos resultados que se deseja obter. E aí nós temos aqui, eu até coloquei com relação a essa questão, esse, né, autor, que ele diz o seguinte, ele dá um exemplo bem interessante. Por exemplo,
Você vai ver aqui, né, de uma forma extremamente adaptada, né, que ele diz a seguinte situação. Vamos supor, uma empresa. Né, uma empresa, ela vende. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, dentro de naquela telinha onde a gente faz um cálculo, que aí a gente vai fazendo, calculando, que fica mais fácil de entender. Eu vou fechar aqui o slide e vou abrir a tela para a gente fazer o cálculo, tá? Eu vou fechar aqui o slide, aí eu volto já já aqui com o slide para vocês acompanharem. Espera aí, só um minuto. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a tela. Aí vocês me confirmam aí se vai aparecer aí para vocês. Ó, eu vou passar agora na tela aqui, gente. Vou projetar agora aqui na tela, aí vocês confirmam, tá? Está aparecendo aí para vocês, deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Ok, tá aparecendo aí a tela? Tá aparecendo. Beleza, então vamos lá. O que é que ele diz aí, ó? Ele dá o exemplo seguinte, de uma forma bem adaptada aí à situação. Ó, considere que uma empresa ela vende o quê? Ela vai vender, né, a quantidade 100 unidades, né, que é a quantidade de um produto, né, por mês. Então ela vai vender o quê? 100 unidades de um produto por mês, barra mês, certo? Ok? Por quanto? Ela vai vender ao mesmo preço, né? Ou seja, ela vai vender aí por PV, né? Ou seja, o PV, o preço de venda, vai ser de quanto? De 2.000. 2.000, ok? Ou desculpa, preço de venda, desculpa, de 100. Então ela vai vender 100 unidades do mês por um preço de venda de, né, PV, um preço de venda de R$ 100, e vai ter aí, né, um lucro, né? Ou seja, vamos lá, vende 100 unidades de um produto por mês ao preço de R$ 100, né? Obtendo um lucro de 2.000 ao final do mês, ou seja, ganhando aí o quê? R$ 20 por unidade. Então, o que é que ele diz aí? Que se eu pegar, por exemplo, aí a gente vai analisar, ó, se a gente pegar 1.000, né, vezes 100, vai dar uma receita de quanto? Ó, se eu pegar, vamos lá, qual é que vai, vamos entender logo aqui o contexto. Ó, o que é que ele está dizendo? Se eu pegar 1.000 unidades e vender cada unidade por R$ 100, quanto é que eu vou ter de receita? Quanto é que eu vou ter de receita? Vou ter R$ 10.000 de receita, tá bom? Então vamos entender aqui o contexto para depois a gente entender o que está sendo colocado aí. Então qual é que vai ser a receita, né, total? Se eu pegar 100 unidades de uma mercadoria, 100 unidades, vender essas 100 unidades de um produto por um preço, por um mês, a um preço de R$ 100, eu vou ter uma receita de quanto? 10.000. Ou seja, eu vou pegar 100 unidades e multiplicar pelo valor que ela foi vendida. Vai dar a receita de 10.000. E ele está dizendo que essa empresa, com essa operação, ela teve um lucro de quanto? Um lucro, ele está afirmando aqui,
que essa empresa, nesse caso específico, ela obteve um lucro de 2.000, né? Certo? Então, ele teve uma receita de 10.000 e o lucro obtido foi de 2.000. Ou seja, essa receita, ela cobriu custos, despesas e teve um lucro de 2.000 ao fim do mês. Então, isso significa o quê? Que eu tive um lucro de quanto? De 20 reais por unidade, né? Que ele diz aqui. Né? Ou seja, ele está colocando que esse lucro foi de quanto? De 20 reais por unidade. Se eu pegar 2.000 e dividir por 20, né? Ou dividir por 100, desculpa, né? Pegar aqui, ó, esse lucro de 2.000 e dividir pela quantidade de unidade vendida, que foram 100, significa o quê? Que eu vou ter, né, um lucro de 20 reais por unidade, tá? Acreditando, aí vamos lá, acreditando que um desconto promocional de 10% poderia estimular a demanda, ou seja, se essa empresa passasse a colocar um desconto promocional, certo? Promocional, para que ela pudesse estimular a demanda, gerar um aumento no volume de vendas, o profissional, pelo preço, resolveu conceder um desconto de 10%. Ou seja, então vamos supor, quanto era o PV? O PV, professor, era aqui, ó, 100 reais. Né? O preço de venda é 100 reais. Mas se a gente der um desconto de 10%, quanto é que fica esse PV? 90 reais, como ele colocou aí, né? Então, acreditando que um desconto promocional de 10% poderia estimular a demanda, gerar um aumento do volume de vendas. Então, o profissional responsável pelo preço, ele resolveu conceder o quê? Rapaz, vamos dar um desconto de 10% e vamos baixar esse preço de 100 para 90. Vejamos o que é que vai acontecer, o que é que isso vai implicar, né? Então, primeiro ponto, o que é que vai ser colocado aqui? O que é que a gente precisa observar? De acordo aqui com o que está descrito aqui no slide, ó. O lucro por unidade, ele vai passar para quanto? Esse lucro por unidade, ele vai passar para quanto? Aqui ele está colocando que o lucro por unidade passa a ser quanto? 10 reais. Por quê? Vamos lá. Se eu vendo por 90 reais, quanto é que eu vou ter, né, de receita? Então vamos lá, vamos entender. Se eu pego 90 vezes 100, eu passo a ter o quê? Uma receita de quanto? Receita, né? Receita de 9.000 reais, tá? 9.000 reais. Deixa eu ver só aqui quem saiu da sala, tá entrando aqui. Pronto. Voltando para cá. Então, quanto é a receita? Ó? 9.000, não é isso? Por quê? Caso, vamos lá, vamos entender. Eu vou ter uma receita de 9.000 caso eu dê um desconto e continue com a mesma quantidade de vendas, não é isso? Ou seja, se eu der um desconto de 10%, o produto que eu vendia por 100, eu vender ele por 90 e mantendo a mesma quantidade vendida por mês, eu vou ter o quê? Uma receita de quanto? 9.000. Mas esse não foi o caso. O que foi que aconteceu com a empresa em questão? O que é que está sendo colocado aí? Que com um preço de 90 reais, o lucro por unidade, o que é que está dizendo? Que com essa venda sendo feita por 90 reais a unidade, o lucro de
R$ 20 por unidade, ele caiu aqui para R$ 10 por unidade. Sendo assim, o que é que vai acontecer? Para obter o mesmo lucro que tinha, será necessário vender o quê? Em vez de vender 100 unidades, ele teria que vender o quê? 900 unidades por mês. Aí vamos lá. Aí a gente está observando o quê? Que a unidade aqui, no caso, ou seja, eu vou dar um desconto de 10% para aumentar minhas vendas para 200 unidades barra mês. O que é que isso representa? Representa uma receita de quanto? Bom, se eu vender por 90 vezes 200, eu passo a ter o quê? Uma receita maior. Uma receita... Opa! Eu passo a ter uma receita, deixa eu colocar aqui em cima. Receita maior de quanto? Uma receita de 18 mil. O que é que isso representa? Então, ó, o que é que acontece? A empresa, aí vamos resumir aqui todo o cenário. Para resumir, essa empresa, inicialmente, ela vendia um produto a R$ 100 e ela conseguiu vender, né, 100 unidades de um produto, vendendo ele a R$ 100. Evidentemente que isso vai fazer com que essa empresa tenha uma receita de 10 mil e é dito aqui que o lucro dessa empresa foi de quanto? De R$ 2.000 com base nessa operação. Ou seja, um lucro de R$ 2.000 representa o quê? R$ 20 por unidade, um lucro de R$ 20 por unidade. Considerando que a empresa decida dar um desconto, ou seja, ela aplica um preço promocional, né? Então, o preço promocional, ele representa justamente isso, né? Um preço que vai ser aplicado por um determinado período. Então, considerando que houve, né, essa aplicação desse desconto de 10%, o que é que vai acontecer? O preço que era R$ 100, ele vai cair para quanto? Para 90. E o que é que está sendo dito aí? Que com esse desconto de 10% no meu preço de venda, o meu lucro que eu tinha então de R$ 20 por unidade, ele passa a cair, certo? Ele passa a cair para R$ 10 por unidade, ou seja, eu tive uma queda no meu lucro. Por quê? Porque eu concedi um desconto. Porém, o que é que a gente está avaliando? Que a intenção desse desconto de 10% é fazer com que a minha venda aumente. Ou seja, para que eu tenha maior participação de mercado, que eu possa conquistar novos clientes. Essa é a intenção, né, que a gente colocou aqui desses preços promocionais, que são ações temporárias, certo? Que elas não constituem um compromisso ou uma política de preço da empresa, e ele pode ter um objetivo. Qual o objetivo, professor? Objetivo de atrair novos clientes. Então, o que é que acontece? Eu dei um desconto de 10%, passei a ter um lucro menor por unidade, porém, a minha intenção é fazer com que eu alavanque as minhas vendas, que em vez de vender 100 unidades, eu passe a vender 200. Né? Então, e o que é que ele coloca aqui? Que, inclusive, vender 200 unidades por mês será necessário para que eu possa manter o mesmo lucro que eu tinha anteriormente. De quanto? De R$ 2.000. Significa o quê? Que mesmo dando o desconto de 10%, as vendas elas podem aumentar e a minha margem de lucro continuar a mesma. Mesmo vendendo mais barato, mas devido ao aumento da demanda, o aumento das vendas, eu tenho, né, nesse caso, eu consigo manter o mesmo lucro caso se venda 200 unidades por mês. Ou seja, um desconto, né? E aí a gente coloca aqui, ó, um desconto. Então, esse último parágrafo aqui, ó,
Então, um desconto de 10% requer que o volume de vendas aumente em 100% para que se mantenha o mesmo lucro. Por isso, se o profissional ele não estiver seguro de que o aumento do volume de vendas será maior que 100%, ou se ele não tiver aplicado uma estratégia visando outro tipo de resultado conjunto, ele nem deve pensar em ofertar tal desconto, porque eu posso comprometer a minha receita, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Vamos supor, eu dou um desconto de 10% no meu produto. E no final do mês eu acabo vendendo a mesma quantidade que eu tinha vendido. O que é que isso vai representar? Um grande problema. Eu só fiz o quê? Eu reduzi foi o meu lucro. Eu não alavanquei as vendas. Então, por isso que na hora de se decidir uma ação promocional que vise atrair cliente, eu tenho que ponderar se o número de clientes que eu vou pretender atingir em escala percentual, ela vai ser representativa para as ações da empresa a curto, médio e longo prazo. Porque se eu manter de forma constante ações promocionais sem avaliar os impactos financeiros disso, meu amigo, isso vai gerar um problema. Né? E aí que vem, gente, aquela questão que eu coloquei para vocês, de empresas que fazem constantemente essa guerra de preço. O cliente, ou quer dizer, o concorrente baixa o preço, eu baixo também, entendeu? Aí o outro lá baixa, daqui a pouco, o que é que vai acontecer com esse mercado, meus irmãos? Vão morrer tudo abraçado. Vão morrer todo mundo abraçado. Por quê? É um querendo vender mais barato que o outro, sem avaliar fatores de custo, sem avaliar fatores financeiros. Ficou bem claro? Alguma pergunta? Aí deixo aberto aí para que vocês possam fazer alguma colocação. Alguma pergunta, gente? Tá então, tranquilo? Alguma pergunta? Não, né? Então vou continuar aqui, vou voltar aqui para o slide, tá? Vou voltar aqui para o slide para a gente dar sequência aqui às explicações. Então, ficou claro, né, sobre essa questão relacionada a preço promocional, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de preço promocional, né, só reforçando, são essas variáveis que nós colocamos aqui, né? São questões que precisam ser avaliadas, tá bom? Depende do objetivo, atrair novos clientes. Se é para atrair novos clientes, não necessariamente eu possa ter um aumento, né, de volume de vendas representativo para cobrir, né, o lucro, né, o lucro que eu tinha, né, anteriormente. Às vezes eu posso até aumentar o meu volume de vendas, mas não ter um lucro equiparado ao mês anterior. Mas eu tive ali pelo menos um percentual de aumento de novos clientes, que isso, né, a manutenção desses clientes pode ser altamente atrativo para o negócio. Mas sempre avaliando com relação à estrutura financeira. E além, né, desse preço que nós colocamos aqui, então nós temos preço com desconto, preço geográfico, preço com descontos e concessões, preço promocional e por último nós temos aqui o preço discriminatório. Né? Então vamos entender o que é que significa esse preço discriminatório, né? O que é que ele representa, tá bom? E como isso pode, né, acontecer, tá bom? Então vamos entender isso de uma forma bem simples, né, de como pode ser aplicado. Então vamos lá, vamos entender teoricamente, depois a gente vai tentar analisar dentro de uma perspectiva prática. Outro ponto, antes de falar com vocês sobre essa prática de preço discriminatório, eu queria voltar rapidamente aqui para o preço promocional, que tem, por exemplo, uma estratégia que pode ser utilizada, que eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês, que uma forma, gente, também estratégica de usar esse preço promocional e obter resultados sem que seja apenas ali pelo aumento nas vendas daquele produto específico, é denominado que nós chamamos preço de isca, tá? Até colocar aqui esse tópico, tá bom? Que é o preço de isca. Ó, preço
Preço de isca. Preço de isca. O que é que isso representa? Tá bom? Aí quem tiver com caderno já anota aí do lado. O que é esse preço de isca? O que é que ele representa? Qual a importância, né, de utilizar aí, de entender essa estratégia? Quando a gente fala de preço de isca, o nome em si, ele já diz, ou seja, o objetivo, né, desse tipo de precificação, né, é usar o preço promocional para atrair clientes que comprem não apenas aquele produto em promoção, mas também o quê? Em outros, certo? Isso aí, gente, é muito utilizado por redes de varejo, supermercado, lojas de imóveis. Às vezes, por exemplo, o Carvalho, ele lança aqui, vamos supor, uma semana com preços promocionais. Aí a pessoa vai motivada, aí ela compra naquela semana da promoção. Só que o que acontece? Ela fica com aquela sensação de que teve um bom benefício, ou seja, rapaz, ali eu comprei e foi barato. Mas por quê? Porque naquela semana estava na promoção, né? Estava num período de uma ação, né, de preço promocional. Criou um vínculo. E aí, meu amigo, eu já vou na seguinte semana, né, ou no mês seguinte, quando eu vou fazer as compras do mês, eu já vou quase no modo automático. Rapaz, eu vou lá onde eu tive aquela experiência de comprar. Lógico, existem outros fatores que levam, né, à decisão de um processo de compra. Mas o nome em si ele já diz, ele é igual um peixe, né? A isca, quando a gente fala de isca, é igual um peixe, não é isso? Joga a isca ali, o cara pegou, caiu, pronto. Né? Então, você domina ali a situação. Então, a ideia também, né, de usarmos esse termo é justamente isso, porque a minha intenção não é nem o lucro em si, mas atrair realmente, né? E esse processo de atração, ela é chamada aí preço de isca, tá bom? Também, gente, existem outros tipos, né, de preços promocionais. Por exemplo, a questão dos cupons de desconto, financiamento com juros baixos, garantia de serviços, por exemplo, você compra um móvel e ganha a montagem, né? Descontos psicológicos também, que são uma forma de mostrar ao consumidor que ele está fazendo um excelente negócio, né? Aquele exemplo, o produto que era 449 e agora é apenas 250, né? A própria Black Friday é uma ação de preços, né, promocionais dentro de um determinado período, beleza? Então vamos agora aqui dar continuidade e falar do preço discriminatório. Então, pessoal, o preço discriminatório, ele é uma prática de preço, né, que podem assumir várias formas, né? E aí a gente vai entender quais são essas formas. Então, por exemplo, o que é que a gente pode entender? Quem aqui já teve uma experiência de ir, por exemplo, uma casa noturna, tá bom? Uma casa noturna, mas eu digo aquela onde se frequenta, né, homens e mulheres, ou seja, que ambos podem ir e adentrar o estabelecimento. Não estou falando daquela casa noturna onde só os homens vão e as mulheres já estão lá esperando, tá bom? Tá? Só para ficar bem claro isso. Então, assim, a gente está falando de casa noturna, de boates, de shows específicos, né? Que utiliza aí, por exemplo, dessa prática de preço. Isso é muito adotado por casas noturnas, lá em Teresina, né? Sempre tem essas ações que eu acho bem interessante, que é um exemplo de preço discriminatório, né? Por quê? Outros exemplos, né? A gente pode encontrar também churrascarias, né, que cobram preços também diferenciados por sexo, tá bom? E até mesmo também peças de teatro, ingressos de cinema, né? Então, por exemplo, a questão do estudante, né? O idoso paga meia entrada, né? Que já é, inclusive, práticas de preço discriminatório que, inclusive, pode ser estabelecida por lei. Né? No caso, né, da meia entrada para o estudante já é um direito adquirido sob forma de lei, certo? Então, existem empresas que adotam essas práticas também de forma estratégica, né? Então, o que a gente pode entender? Que esses preços discriminatórios, eles podem assumir várias formas, né? Então, os exemplos apresentados são denominados o preço por segmento, né? Ou seja, o preço por segmento de consumidor, e outro exemplo comum é o preço por localização, ou seja, é aquele tipo de preço bastante utilizado em estágios, shows, teatro, transporte aéreo, certo? Preço diferenciado, por exemplo, por uma questão de assento. No estádio de futebol, arquibancada é um valor, né?
A geral já é um valor mais baixo. A parte coberta, camarote, né? Por exemplo, você vai assistir um Flamengo e Vasco no Maracanã. Eu já fui uma vez no Maracanã, fui fazer um passeio lá, passeio turístico, né? Conhecer toda a estrutura do estádio. Foi uma experiência muito bacana, porque eu gosto muito de entender o processo também mercadológico, né, que um estádio de futebol como o Maracanã proporciona. Né? É um passeio turístico, é um tour. E lá, por exemplo, a gente entende, né, a questão das precificações que são estabelecidas nos camarotes, arquibancada, geral, né, oscilação de preço. Então, é um preço que é por localização. Teatro, né, tem shows específicos, né? Por exemplo, aqui em Bacabal é a cidade que eu vejo que o povo gosta de gastar dinheiro, viu? Porque quando dá Bacabal Folia, meu amigo, eu vejo, rapaz, é impressionante. Só vejo os lisos no camarote. Eita, que nem eu. Quando eu vou pro show, eu pago daquele jeito, parcelado em 12 vezes. No camarote só dá os lisos. Que a gente rasga em 10 vezes sem juros. E paga bem mais caro, meu irmão. Paga bem mais caro. Eu paguei um absurdo lá na Micalina de Teresina. Aí todo mundo dizendo, Marca, rapaz, tu gastou dinheiro demais, tu tá estribado. Estribado o quê, meu irmão? Ainda hoje eu devo. Se duvidar, ainda hoje eu tô pagando. Depois eu vou olhar aqui minha fatura, eu acho que é a última. Micalina já tá para chegar a outra. Né? Ou seja, você paga o quê? Um preço por localização. Pelo fato de ter um acesso privilegiado, de estar mais próximo do artista. Né? E isso é uma prática de preço bem interessante. Tá bom? Tem descontos também para grupos ou promoções, tipo, um aniversariante, né, acompanhado de 2 ou mais pessoas não paga, certo? Então, tipo, vou lançar aqui uma festa aqui em Bacabal, um espaço, um pub, e aí lança aquela promoção, né? Uma promoção, né, ou até mesmo, né, não vou utilizar o termo promoção, vou utilizar o que nós estamos estudando aqui, ou seja, vou utilizar a prática de preço discriminatório para esse dia. Então, esse final de semana, né, nós faremos a seguinte oferta, né, o preço, você que é aniversariante, ou seja, trazendo o seu documento, a sua identidade, e se você é aniversariante do dia e vier acompanhado de 2 pessoas, você não paga a entrada, né? Ou seja, isso também pode ser um preço discriminatório. Ou seja, o critério de escolha é o fato de ser aniversariante e ter 2 pessoas acompanhadas, certo? Plano de saúde também, né? Plano de saúde, eles costumam trabalhar bastante com essa estratégia, né? Variando o preço conforme a idade do cliente. Né? Se a pessoa é mais idosa, a tendência é que o plano fique mais caro, né? Porque é uma pessoa que vai fazer mais uso, né? Ela vai ter ali a tendência de usar com maior frequência, né? E ter maior despesas médicas, enfim. Então, isso são critérios também para se estabelecer o preço discriminatório. E aí, para a gente assimilar e finalizar aqui esse nosso momento da aula expositiva, a gente tem aqui, né, para fechar aqui a nossa aula, essa seguinte colocação, que tem lá no material didático, é bem interessante. Sempre que trabalha, né, com estratégia de adequação de preço, os profissionais, né, os estrategistas de marketing, ele deve manter em mente que nem todas as reduções afetam igualmente a decisão de compra do consumidor. Então, por esse e por outros motivos, é extremamente importante analisar, primeiro, qual o impacto, né, a oferta de descontos se terá sobre as vendas e, consequentemente, sobre os lucros, certo? Isso é uma variável importante. Por outro lado, quando as variações de preço são para mais, né, ou seja, de acordo aqui com o Kotler, ele diz o seguinte, que uma simples melhoria de 1% no preço pode gerar um aumento de 11,1% do lucro operacional e assim garantir uma forma de administrar, né, corretamente os preços. A gente sabe que é uma tarefa que pode melhorar de forma substancialmente a rentabilidade de uma empresa. Né? Então, é uma melhoria bem significativa, uma melhoria substancial, né? Ou seja, é uma melhoria que pode garantir um bom nível de rentabilidade, que pode manter a empresa competitiva no mercado, tá bom?
E aí, pessoal, o que, que a gente vai observar? Vamos recapitular, né, o que foi dito lá no início da aula. O que está acontecendo? A empresa, né, a empresa lá da Joana e do Marcos, foi que eles fizeram, né? Na aula passada, nós trabalhamos a questão da precificação, né? Então, nós formamos o preço, certo, dessa empresa. Foi dito para a gente lá a importância de formar o preço com base nos custos, né? Preço, volume. Então, a gente já vem discutindo isso. Só que o que aconteceu? Eles projetaram uma venda de 500 lanches por mês. E o que aconteceu com a empresa? Eles só venderam quanto? 150. E aí, o que a gente vai observar? Quais são as estratégias que eles devem adotar para reverter essa situação? Então, o que a gente vai fazer? Vamos responder isso. Ou seja, lá no material didático de vocês, na página 143 e 144, é aonde vocês vão tentar apresentar uma solução, né, para o Marcos, né, e para Joana, tá bom? Ou seja, vocês vão sugerir ações que vão complementar o que nós colocamos aqui. Então, por exemplo, né, quais são as ações que podem ser tomadas? Né, utilizar uma estratégia de preço geográfico, ou eles podem adotar uma estratégia de preço promocional, enfim. Então, o que é que vocês vão fazer? Aqui está o QR Code, tá? Para vocês acessarem essa atividade e responder. Então, quem estiver assistindo a aula pelo computador, consegue fazer a leitura, né, e ir diretamente para o link, né, da atividade fazendo a leitura do QR Code. Professor, mas eu não tenho computador, estou assistindo a aula pelo celular. O que é que você faz? Lá no AVA, já está lá disponível o link. Está lá no AVA, viu? Ok? Gente, me deu o link no grupo da turma. Pronto, a Sara já mandou aí. O pessoal do marketing ou da outra turma também, já avisando que já está no AVA esse link também, tá? Então, na hora que você fizer a leitura aqui do QR Code, eu vou fechar bem aqui só para mostrar para vocês, só para reforçar. Quando você fizer a leitura aí do QR Code, você vai ser direcionado para uma página da web. Aqui, ó. Nessa página da web, você tem aqui... Peraí, não abriu aqui. Travou. Deixa eu ver aqui. Vou botar de novo. Pronto. Ó, agora vai. Ó, você vai para a página da web aqui, ó. Que vai ter lá. Aí você bota lá seu nome completo, curso, período e as perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Então, não esqueça, ó, nome completo, curso e período. Aí, vamos lá. Aqui está pedindo. Descreva uma lista de informações a respeito dos clientes e do fluxo na loja para atender melhor quais as estratégias a se selecionar. Ou seja, quais são as estratégias que a dupla precisa fazer, né? Ou seja, vocês vão listar um conjunto de informações a respeito dos clientes e do fluxo da loja para entender qual a melhor estratégia que se deve selecionar. Então, vocês vão entender, poxa, uma loja como essa, uma empresa que vai vender aí produtos, né, de alimentação saudável, quais são as estratégias que eles devem utilizar? Depois, descreva uma sugestão de que tipo de testes, né, com preços, tá? Com preços que eles podem fazer e quais variáveis devem acompanhar para decidir se uma determinada adequação de preço é vantajosa. Então, vocês vão descrever isso. Depois, apresente uma sugestão sobre como aplicar preços discriminatórios nessa empresa. Apresente também uma sugestão de como aplicar um preço de isca, ou seja, como que o casal poderia, casal não, a dupla, né, até porque é mãe e filho, como eles poderiam aplicar também o preço de isca, né, nessa empresa aí, para poder atrair clientes. E, por último, apresente uma sugestão sobre como os preços promocionais
podem ser utilizados para estimular clientes que já compram os lanches e trazer outros compradores para a loja. Essa última aqui eu acabei de responder aqui no final da aula. Então, gente, vocês vão, como eu disse, tá? Vocês vão acessar aí o sistema, tá bom? Vão fazer essa atividade, beleza? Façam essa atividade. Pessoal do marketing, tem alguém aqui na sala, gente, que é do marketing? Deixa eu ver aqui. Ó, quem é o pessoal do segundo período aqui? Deixa eu ver, Adna, Alex. É pessoal do segundo período, né? Essa galera aqui. Terceiro período. A Adna é do terceiro. O Alex é do segundo, se não me engano. Aí tá o Eduardo, a Deiliane, Ellen, beleza. Acho que o pessoal do marketing não tem ninguém aqui na sala, dos alunos do curso de marketing. Tem alguém, gente? Não, né? Tô vendo aqui só aqui para ter meu controle. A Agno, a Alex, a Aline, né, Denilson, tá? Deiliane. Gente, quem é da sala do Udinei aqui? Da sala da turma aqui, o Udinei. O Udinei é segundo período, né, Udinei? Quem é do segundo período aqui? Sim. Só assim. Então vamos lá, só para eu contabilizar. O Udinei, quem mais? Que é do segundo período, da sala do Udinei. Paulo César, Wenner. Wenner, certo. Quem mais? Acho que. Emily. A Emily também, 5. Alisele. Quem mais? Não. A Emily Sibeli, tá, falou aqui, né? Já, beleza. Acho que eu tenho aqui da tua turma um total aqui de 6 alunos. O Ramon tava, mas deve estar. Ele tá com problema na internet, assim como eu. Mas eu acho que ele deve ter piorado. Beleza, não, beleza. Eu tive aqui no total 20 alunos, tá? Então, acredito que os que entraram e saíram deve ser internet. Tem um que tem um nome estranho, como é o nome, meu Deus, o nome? Melzendek. Roberto tá sentindo o mesmo salário que eu. Hã? Roberto tá sentindo o mesmo salário que eu. Ah, entendi. Certo, E aí teve gente que tava entrando e saindo aqui. Talvez eu acho que é problema na conexão, né? Não, tranquilo, gente. Então, assim, vocês já podem se dirigir para fazer a atividade, tá? Lembrando que essas atividades que vocês estão fazendo a respeito da resolução, ou seja, a solução da situação problema de cada aula, ao final, ou seja, a cada aula eu estou passando essas atividades para que vocês façam a cada aula e no final isso vai computar na nota das atividades formativas de vocês. Então, não deixem de fazer, vale nota, tá bom? Beleza? Tranquilo? Firme e forte? Então, gente, pois eu agradeço aí a participação de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade aí para fazer. Eu estou aqui à disposição. Se não, aí vocês já podem aí se retirando da sala e já comecem a fazer atividade lá no link que eu disponibilizei, tá bom? Então, boa noite a todos. E vamos lá, vamos fazer valendo nota, tá? Fazer hoje, tá? Tá disponível lá o link já. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, né, Danilene? Entendeu? Deu para entender? Deus e acompanhe. Valeu, a senhora também. Vamos em paz, que o Senhor os acompanha. Isso, é isso daí. Tchau. Beleza. Tchau, tchau, gente. Então, já podem ir para lá. Eu fico aguardando a resposta de vocês lá. Fala, professor. Próxima aula. Oi? Oi, Paulo? Valeu, Felipe. Até a próxima aula. Entendi. Até a próxima aula, galera. Valeu. Vamos lá, vamos indo lá.